Olá, graça e paz. Sou o pastor Hamilton Silva, pastor da Igreja Presbiteriana Água Viva, no Dom Fernando I. Nós estamos com um projeto novo sobre crescimento da igreja por meio de uma mudança de mentalidade, foco no discipulado. Para isso, nós estamos ministrando aulas no livro A Treliça e a Videira, de Corlin Marshall e Tony Payne, da editora Fiel. Esse é um projeto do Pode Crer, com a parceria com a TC Multimídia e canal Goiás é Mais TV no YouTube. Eu preciso de parceiros, preciso de colaboradores para esse projeto. Nós temos aí o QR Code, o Pix da TC Multimídia, para você, então, ser o nosso parceiro, para estarem conosco nesse projeto para a glória de Deus. No nosso terceiro capítulo, nós vamos estudar o que Deus está fazendo no mundo. Aqui a nossa ideia central é o crescimento verdadeiro é medido pela maturidade espiritual e pela capacidade de reproduzir discípulos de Cristo. Podemos dizer discípulos maduros e discípulos engajados. Então, quais os argumentos que nós podemos usar para a exposição da nossa aula de hoje? Primeiramente, nós podemos observar que o foco é na videira, né? A ação do Espírito prioriza a transformação de vidas e o crescimento de discípulos, e não apenas na manutenção da estrutura da igreja. Então, a ação de Deus. Deus está ativamente salvando pessoas e as fazendo crescer na maturidade por meio da exposição da palavra, por meio das Escrituras. Então, quais são as implicações? A igreja ela deve abraçar essa missão e abandonando ambições egoístas e focando na obra do discípulo, que é a videira, que é o verdadeiro fruto esperado de uma igreja. Portanto, podemos observar três implicações. Primeiro, não egoísta, né? Foco em crescimento de pessoas e o crescimento por meio do poder da palavra de Deus. Quando nós falamos o que Deus está fazendo no mundo, então, qual é o papel do Espírito? Então, o papel do Espírito no processo de crescimento da igreja, a videira cresce pelo poder do Espírito Santo. À medida que a palavra de Deus é anunciada, ocorre, então, a multiplicação de discípulos para a glória de Deus. Então, vamos observar o nosso slide, entendendo que quando as pessoas perguntam, quando os fariseus perguntam, o escriba pergunta qual é o verdadeiro mandamento, ou em como a lei se resume, né? Então, nós podemos dizer que amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, quando nós falamos de crescimento da igreja, nós precisamos focar, queridos, nessa perspectiva do amor ao próximo. O amor ao próximo envolve regeneração e perdão, mudança de caráter. Mas dentro disso eu quero dizer para você que não é só quantidade, né? Não é só quantidade, não é apenas números, mas é maturidade espiritual. Maturidade espiritual. Observando aqui a minha direita, então o discipulado ele é multiplicador, na perspectiva de transferência de vida, mas eu quero abordar nesse tópico, transferência de vida, colocar algo muito importante. Vida na vida, você derramar a sua vida na vida de alguém. Então isso tem a ver, queridos, com a exposição da palavra, com a profundidade em Cristo. E aqui chegamos então à conclusão de um legado espiritual. Olhando para as Escrituras, em Atos, no capítulo 8, o propósito de Lucas, né, a falar acerca do primeiro evangelho, ó Santíssimo Teófilo, e ali ele apresenta
para Teófilo, então, a perspectiva da palavra de Deus, começando, então, pelo que Jesus Cristo está com os seus discípulos, né, pós-ressurreição, Jesus ensinando os seus discípulos acerca das coisas do reino de Deus. E ali Jesus está ensinando, está dialogando com os seus discípulos. E aí surge uma pergunta, né, se será esse o tempo que restaures o reino de Israel? E Jesus, dentre as suas respostas, no versículo 8, ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Judeia, em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins do mundo. Então você tem o apóstolo Pedro, após a descida do Espírito Santo, o apóstolo Pedro pregando, anunciando a palavra de Deus, com foco na morte, na ressurreição de Jesus Cristo. E ali há um crescimento exponencial. E no capítulo 2, verso 37, né, as pessoas perguntam: o que faremos, pois, irmãos? E aí Pedro diz: arrepende os vossos pecados, crei no Senhor Jesus, recebereis o dom do Espírito Santo. E ali você tem uma clara percepção da ação do Espírito Santo de Deus, compungindo os corações, aguilhoando os corações, ferroando os corações, levando essas pessoas ao arrependimento e assim produzindo nelas um novo nascimento. E após esse novo nascimento, eles estavam vivendo em comunidade, onde havia comunhão, onde havia parte do pão, onde havia as orações. Mas nós encontramos claramente a perseverança na doutrina dos apóstolos. Então, Deus, ele usa a palavra de Deus como um instrumento para a proclamação do Evangelho. E o Espírito Santo de Deus, então, é o agente, aquele que vai ministrar nos corações, vai trazer as pessoas da morte para a vida, das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, é isso que Deus está fazendo no mundo. Deus está levantando homens e mulheres desejosos, que querem servi-lo, que querem crescer no discipulado. E o pastor, o líder de igreja, ele é importante, ele é necessário, então, que ele tenha essa compreensão de que a sua principal tarefa, a sua principal missão é a formação de discípulos, para que esses discípulos sejam maduros, capacitados, engajados para produzir novos discípulos. Então, essa é a nossa terceira aula, o nosso terceiro capítulo. E eu desafio você, então, a ler o livro e acompanhando as nossas aulas para que você tenha essa compreensão da importância do discipulado para o crescimento da igreja e perceber e ver o que Deus está fazendo no mundo por meio da sua palavra. Encerrando, então, queridos, a nossa aula falando da importância do que Deus está fazendo no mundo por meio da palavra, na ação e poder do Espírito Santo de Deus. Então, o Pode Crer, nós estamos com um projeto com o livro A Trelice e a Videira, com o objetivo de treinar pastores e líderes para essa grande missão e compreensão e mudança de mentalidade, olhando para a videira e a importância da videira na sua perspectiva orgânica. Né? E nós precisamos de parceiros. Eu preciso de você como parceiro desse projeto. Então está aí o Pix da TC Multimídia, uma parceria com a Goiás É Mais TV. Então tem o QR Code e o Pix para que você então possa participar conosco, ser um parceiro desse projeto. Eu sou o pastor Hamilton Antônio Silva, ou Hamilton Silva, pastor da Igreja Presbiteriana Água Viva, no Dom Fernando I. Deus abençoe, um abraço, até a nossa próxima aula.